Esse é o quinto de 14 estudos sobre o livro de Jó. Nesse estudo a gente vai falar um pouco mais do texto mesmo, e a gente vai ver um pouco mais daquelas coisas que acontecem naquele primeiro ciclo de discursos ali na porção poética do livro, a partir do capítulo 3. Então o capítulo 3 começa dizendo assim: Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó tomou a palavra e disse: Pereça o dia que me viu nascer, a noite que disse um menino foi concebido. Esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz, que o reclamem as trevas e sombras espessas, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize. Sim, que dele se apodere a escuridão, que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses, que essa noite fique estéril, que não penetrem ali os gritos de júbilo, que amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os entendidos em conjurar o Leviatã. Que se escureçam as estrelas da sua aurora, que espere pela luz que não vem, que não veja as pálpebras da alvorada. Por que não fechou as portas do ventre para esconder à minha vista tanta miséria? Por que não morri ao deixar o ventre materno, ou pereci ao sair das entranhas? Por que me recebeu um regaço e seios me deram de mamar? Então a gente percebe aqui nesse primeiro capítulo o seguinte, né? Jó, ele está simplesmente amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ele está dizendo que seria melhor ele nunca ter nascido. Ele prefere a não existência à vida que ele tem. E o que é interessante é que em momento nenhum, nesse primeiro capítulo, a gente leu só metade, mas a gente vai ver mais dele, Jó questiona por que ele está sofrendo. Nesse primeiro capítulo de Jó, ele não questiona por que ele sofre, ele não questiona a Deus em momento nenhum, ele nem sequer chega a pedir a morte em si. A única coisa que ele questiona é por que ele não está morto. Ele diz que ele preferia não ter existido, não ter nascido. Então essas primeiras palavras que Jó profere no discurso dele tem essa conotação, né? Essa conotação de desespero que Jó tem. Ele se torna porta-voz de todos os desesperos da humanidade. E enquanto nessa primeira parte Jó vai falar maldita é a vida, na segunda parte do primeiro capítulo ele vai falar bendita é a morte, porque ele prefere a morte do que a vida, né? Devido à situação que ele está. Então a partir do verso 13 ele começa a descrever como seria muito melhor a situação dele se ele não tivesse nascido, ou se ele tivesse morrido já, né? Então ele diz lá no verso 13 em diante: Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz com os reis e ministros da terra, que construíram mausoléus para si, ou como os nobres que amontoam ouro e prata nos seus mausoléus. Que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora, como crianças que não viram a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que estão esgotados. Com eles descansam os prisioneiros sem ouvir a voz do capataz. Lá, pequenos e grandes se avizinham, e o escravo livra-se do seu amo. Então ele está descrevendo a morte aqui como um lugar tranquilo, um lugar de descanso. E principalmente nesse último verso que a gente leu, a morte é um equalizador. A morte torna todo mundo igual. A morte torna todo mundo coloca todo mundo na mesma situação. Como diz um provérbio sobre o jogo de xadrez, no final do jogo tanto o rei quanto o peão eles voltam para a mesma caixa. Aquele sujeito perverso e poderoso e que destruiu muita coisa, no final ele morre. E também aquela pessoa bondosa, tranquila e humilde, no final ela também morre. A morte equaliza todo mundo e é isso que Jó quer para ele. Ele quer se juntar aos mortos. O que Jó está descrevendo aqui é como se fosse um lugar. Ele usa aqui palavras que apontam para lugares. Ali, naquele lugar, lá eles descansam, lá é tudo tranquilo, lá o escravo se torna livre do seu amo. Jó está se referindo aqui a um conceito hebraico que é trazido pela palavra Sheol. Essa palavra, Sheol, ela é muitas vezes traduzida como inferno, mas inferno é uma péssima tradução porque a conotação que a palavra inferno tem na nossa sociedade atual é absolutamente diferente da conotação que a palavra Sheol tem para o pensamento hebraico. Então, no pensamento hebraico, Sheol é o lugar onde estão os mortos, né? Não é um lugar de punição, não é um lugar de recompensa. Sheol é simplesmente onde estão os mortos. Mais do que um lugar, o Sheol é uma situação. É a situação em que se encontram os mortos.
Essa situação ela é usada de maneira figurativa como se fosse uma localização geográfica, um lugar. Então o Sheol não é um lugar mesmo. O Sheol é uma condição, a condição daquele que está morto. O livro de Jó vai citar mais para frente, no capítulo 7, verso 9, ele vai citar essa palavra Sheol. Então, embora a palavra Sheol não apareça no capítulo 3, ele está se referindo a esse conceito, ao conceito do lugar, da situação em que os mortos estão. Então, no pensamento hebraico, os mortos eles estão num lugar onde há descanso. A Bíblia, em outros lugares, vai mencionar que no Sheol não existe tristeza, mas também não existe alegria, não existe pensamento, não existe consciência. No Sheol existe simplesmente o nada, existe o esquecimento, não há memória no Sheol. O Sheol é um lugar onde não há nada. Essa é a situação dos mortos. E é isso que Jó está dizendo. Ele prefere o Sheol, ele prefere o nada à vida. A vida dele está numa situação tão miserável que ele prefere a não vida. Ele prefere o nada, ele prefere o Sheol. E ele vai deixar isso claro aqui a partir do verso 20, né? Porque foi dado a luz a quem o trabalho oprime e a vida a quem a amargura aflige. A quem anseia pela morte que não vem, a quem procura com afinco como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo, exultaria ao encontrar a sepultura. Por que esse dom ao homem cujo caminho é escondido e que Deus cerca com uma sebe? Por alimento tenho soluços, e os gemidos vêm-me como água. Sucede-me o que mais temia, o que mais me aterrava acontece-me. Para mim nem tranquilidade, nem paz, nem repouso, nada além de sofrimento. Aqui no verso 23 tem uma expressão muito interessante. Ele fala assim, né? Por que este dom ao homem cujo caminho é escondido e que Deus cerca com uma sebe? Essa expressão de Deus cercar alguém, ela já aparece antes. Já apareceu antes no livro de Jó. Ela apareceu lá no diálogo entre Deus e Satanás. No capítulo 1, verso 10 diz assim: Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra de suas mãos e os rebanhos cobrem toda a região. Isso daqui é Satanás falando para Deus porque Jó é um homem tão justo, porque Deus o cercou de bênçãos. E a mesma expressão ela vai aparecer aqui de novo, lá no capítulo 3, no verso 23. Mas agora Jó está dizendo como Deus o cerca, mas não de bênçãos, mas de sofrimento. Por que que Deus me cerca de aflições e de sofrimento? Depois desse primeiro discurso de Jó, a gente vai ter uma primeira resposta dos amigos de Jó, a resposta de Elifaz, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o discurso de Elifaz e dos outros amigos de Jó no próximo estudo. Mas o que é interessante é que agora ele adiciona um elemento nesses discursos. Ele vai colocar um assunto que não foi ainda colocado em pauta, que é por que Jó sofre. Então, como a gente falou, até agora Jó não tinha questionado o motivo do seu sofrimento. Ele questiona o motivo dele continuar vivo ainda. Ele não quer viver, ele quer estar morto. Mas agora ele começa a questionar por que é que você está sofrendo, Jó. Ele vai dizer que Jó está sofrendo porque Jó fez alguma coisa de ruim. Afinal das contas, Deus é justo. Ele não deixaria alguém sofrer dessa maneira sem ter um motivo, sem ter uma causa, sem ter ali algum pecado escondido. E aí ele aconselha Jó a confessar o seu pecado oculto, para poder receber o perdão de Deus. E a partir desse discurso de Elifaz, todas essas séries de discursos poéticos, ele vai para esse caminho. Ele vai falar sobre o motivo do sofrimento, vai questionar a justiça de Jó, vai questionar a integridade de Jó. E como a gente já falou nos estudos passados, quando isso for colocado em questão, a gente tem que sempre lembrar que Jó era mesmo de fato justo, como aparece lá no começo do livro. Então, o discurso de Elifaz ele dura 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5. E no capítulo 6, Jó responde a Elifaz, né? Jó faz um outro discurso respondendo a Elifaz. Então, no começo do capítulo 6, ele vai falar da situação em que ele se encontra, que situação terrível ele se encontra. Ele diz, inclusive, lá no verso 4, eu levo cravadas as flechas de Shaddai. Shaddai aqui se referindo a Deus, né? O nome de Deus, El Shaddai. E sinto absorver o seu veneno, os terrores de Deus assediam-me. E aí, a partir do verso 8, aí ele pede mesmo de fato a morte para Deus, né? Ele diz lá, oxalá se cumprisse o que pedi, e Deus concedesse o que espero,
que se dignasse a esmagar-me, que soltasse a sua mão e me suprimisse. Seria até um consolo para mim. Torturado sem piedade, saltaria de gozo, pois não reneguei as palavras do santo. E então ele vai começar a reclamar do discurso de Elifaz, né? Como ele, na situação desesperadora que ele está, ele ainda é acusado pelos amigos dele. E aí ele diz lá no verso 15: meus irmãos atraiçoaram-me como uma corrente, como canais de um rio que transborda, tornando-se turvo pelo degelo e arrastando consigo a neve. E a partir do verso 25 ele diz: como são agradáveis as palavras justas! Porém, como podeis censurar-me e repreender-me? Pretendeis criticar as palavras, considerar como vento as palavras de desesperado? Seríeis capazes de leiloar um órfão? De traficar o vosso amigo? Agora, pois, voltai-vos para mim. Mentiria diante de vós? Voltai atrás, por favor, não haja falsidade. Voltai atrás, porque justa é a minha causa. Há falsidade em meus lábios? Meu paladar não poderá distinguir o mal? Então Jó pede para Elifaz retirar as palavras que ele disse, de que Jó era ele merecia tudo aquilo que ele estava passando, né? De que ele era, na verdade, um homem perverso, tinha algum pecado oculto, escondido e que ninguém sabia, né? O Jó pede, por favor, retire essas palavras, volte atrás, né? Porque isso não é verdade. A minha causa é justa. E aqui a gente entra com essa questão. Pela primeira vez, Jó começa a falar da causa dele. A minha causa é justa. E esse é um tema que vai se estender nos discursos de Jó até o final do livro, né? Jó vai falar como se ele estivesse montando uma causa em um tribunal. E uma causa contra Deus, né? Então agora ele começa a dizer, eu tenho uma causa. E essa causa é justa. No capítulo 7, ele vai voltar a falar da situação difícil em que ele vive. E o que é interessante é o seguinte, no verso 1 do capítulo 7, ele diz assim: não está o homem condenado a trabalhar, a trabalhos forçados aqui na terra? Não são seus dias os de mercenário? Como o escravo suspira pela sombra, como o mercenário espera o salário. Então Jó começa a falar aqui da situação humana. Isso é uma constante nos discursos de Jó, e a gente vai repetir isso aqui algumas vezes. Todos os discursos de Jó, eles começam falando da situação particular de Jó, da situação pessoal dele, e depois vai se estender para causas universais. Ele vai começar a falar do ser humano, ele vai começar a falar da situação da humanidade. Então ele sempre parte do pessoal, depois para o universal. Ele vai sempre partir do caso dele, da vida dele particular, e vai começar a analisar a situação do justo e do perverso em toda a humanidade em geral. Nos versos 7 a 11, é interessante que ele usa um dos argumentos de Elifaz, que é a efemeridade da vida, ou seja, como a vida é curta, como ela passa rápido. E Elifaz usa essa questão da efemeridade da vida para falar: Jó, você tem que se arrepender logo, você tem que voltar atrás logo. E Jó vai usar o mesmo argumento da efemeridade, mas para defender uma outra causa. Ele diz assim, né? Como a nuvem se dissipa e desaparece, assim quem desce ao Sheol não subirá jamais. Não voltará para sua casa, sua morada não tornará a vê-lo. Por isso não refrearei a minha língua, falarei com o espírito angustiado e queixar-me-ei com a alma amargurada. Ou seja, o que ele está dizendo, a vida é curta demais, então eu vou reclamar, eu não vou ficar quieto, porque a vida passa muito rápido. Eu não posso deixar a vida passar tão rápido e não falar nada. Eu vou reclamar, eu vou dizer a angústia que tem na minha alma, né? Aqui entra uma outra questão muito importante sobre o Sheol. Esse daqui é o verso que cita o Sheol que a gente disse antes, né? Uma das coisas mais importantes sobre o Sheol é que uma vez que você desce ao Sheol, desce à sepultura, uma vez que você se encontra na situação dos mortos, não há volta. Não existe retorno. Quem desce ao Sheol não volta mais, né? Então, além de ser um lugar do nada, do vazio, é um lugar que não tem retorno, né? É isso que ele está falando. Como o Sheol não tem retorno e a vida passa rápido, como uma nuvem se dissipa, então eu vou falar, então eu vou dizer a minha causa, a minha língua não vai ser refreada, então eu tenho que falar sobre a minha situação. E ali no final do capítulo 7, os versos 16 a 21, finalzinho do discurso de Jó, é interessante que antes ele estava se referindo a Elifaz. Ele fala
para Elifaz, né? A gente viu lá no final do capítulo 6 como ele pede para Elifaz voltar atrás, como ele pede para Elifaz reconsiderar as palavras que ele disse. Mas de repente no meio do discurso aqui agora ele está se referindo a Deus. E isso também vai ser constante nos discursos de Jó. Uma hora ele está falando para os amigos e de repente em outro momento ele já está falando com Deus. Ele fala com Deus e com os amigos dele, porque ambos são colocados na mesma situação. Ambos são considerados como se fossem inimigos de Jó. Tanto os amigos quanto Deus, eles estão, do ponto de vista de Jó, eles estão do lado oposto a Jó. Eles estão se opondo a Jó. E o verso 16, Jó falando, volta ao tema da efemeridade da vida. Ele diz: eu zombo de mim, não viverei para sempre. Deixa-me, pois, os meus dias são um sopro. Que é o homem para que faças caso dele, para que dele te ocupes, para que o inspeciones cada manhã e o examines a cada momento? Por que não afastas de mim o olhar e não me deixas, até que tiver engolido a saliva? Se pequei, que mal te fiz com isso, sentinela dos homens? Por que me tornas por alvo, e cheguei a ser um peso para ti? Por que não perdoas o meu delito, e não deixas passar a minha culpa? Eis que vou logo deitar-me no pó, procurar-me-ás e já não existirei. Aqui no verso 17 ele faz uma pergunta muito interessante. O que é o homem? O que é o homem para que dele te ocupes? Por que você, Jó falando para o próprio Deus, por que você se importa tanto com o homem? Na verdade, o se importar aqui é num sentido negativo, né? Por que você se ocupa comigo? Por que você não me esquece um momento para eu ter paz? Por que você olha para mim, pensa em mim e traz aflições para mim? Não pense em mim, me esquece um pouco, né? É isso que Jó está dizendo. O verso 17, com essa pergunta, que é o homem? Essa é uma pergunta que não aparece só aqui na Bíblia. Ela aparece em mais um outro lugar, que é no Salmo 8. E é interessante que o Salmo 8 aparece numa situação, num contexto muito diferente do que aparece aqui. No Salmo 8, o Salmo vai falando da criação de Deus, das maravilhas que Deus faz. E diante desse universo tão grande, ele olha e diz: o que é o homem para que dele te lembres? Então ele fala: o homem é uma coisa pequena demais. Como é que Deus consegue se importar com o homem? E aí o Salmo 8 fala em seguida: mas ao mesmo tempo de glória e honra o coroaste. Você colocou o homem em uma situação de honra. Então o Salmo 8 está falando ao mesmo tempo de como o homem é insignificante perto do universo, também o homem é uma das maiores criações divinas. Aqui no verso 17, a pergunta tem uma conotação diferente. Ele está perguntando: por que você se importa em oprimir o homem? Por que você não esquece um instante do homem? Para a gente poder viver em paz um momentinho, pelo menos esse finalzinho da minha vida. Jó acreditava que ele já estava quase morrendo, por isso que ele pede para ser morto de uma vez. Por que você se importa em manter a vida do homem e castigá-lo? E no final Jó faz 3 perguntas para Deus, 3 porquês, né? O primeiro porquê está lá no verso 19. Por que não afastas de mim o olhar? Por que você não me esquece um pouco? Por que você não ignora a minha existência por alguns instantes, para eu poder viver em paz? No verso 20 ele diz: por que me tomas por alvo? E aqui ele pergunta, então, né? Por que eu? Por que eu sou o seu alvo? Com tanta gente no mundo, por que você está olhando para mim? Por que você aponta as suas flechas para mim? E no verso 21 ele diz: por que não perdoas o meu delito e não deixas passar a minha culpa? Ele diz: por que é que o que eu fiz de tão ofensivo para você? Por que não dá para perdoar o que eu fiz, seja lá o que for que eu fiz, né? Jó, ele considera que ele não é perfeito. Isso é importante, né? Jó considera que ele pode ter pecados, sim, né? Ele pode ter cometido algum erro, mas ele diz: nenhum erro é proporcional a isso que eu estou passando. Nenhum erro me fez merecer esse castigo tão grande. Essa é a questão. No final, quando a gente vê esse discurso do capítulo 7 de Jó, o capítulo 6 e o capítulo 7, é o discurso aqui em resposta ao discurso de Elifaz, a gente vê Jó como porta-voz de todo o sofrimento humano, né? Muitas vezes a gente para em momentos difíceis da vida, aqueles que creem em Deus, eles param e olham para Deus e perguntam:
onde você está. Eu quero que você se manifeste. Eu quero que você mude a situação, né? A gente clama a Deus pedindo para Deus interferir. E para a gente ter ideia da situação de Jó, o que Jó pede para Deus é justamente o oposto. Aqui nesse discurso, Jó pede para Deus, por favor, me esquece um instante, para de me afligir, porque aí eu posso pelo menos ter alguns instantes de paz antes de morrer, né? Tal era a situação em que Jó vivia.